seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais e Filhos, o nosso programa aqui na Rede Vivax de televisão, onde falamos sobre temas relacionados aos nossos laços familiares, com convidados, convidadas que trazem informação, onde a gente ri, se emociona e onde a gente debate temas que podem ajudar muitas famílias. E hoje a gente vai falar sobre um desafio que algumas famílias já enfrentaram, algumas podem estar enfrentando, que é a mudança de casa. Quando a gente muda para um outro bairro, para uma outra cidade, para um outro país, é muito desafiador, não é? E tem uma série de questões que a gente pode pensar para a gente se ajudar os nossos filhos. E para falar sobre esse tema tão desafiador de hoje, eu convido aqui a Cristiane Feitosa, uma psicóloga clínica intercultural, onde a gente vai ter um papo muito gostoso. Conta um pouquinho pra gente, Cris, assim, como você foi parar nesse caminho de estudar e trabalhar com pessoas, falando sobre esse processo intercultural. Ok. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É uma longa jornada. Vou falar um pouco de mim para contextualizar. Eu tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de 10, em breve 11 anos, sou casada. E durante a minha vida, devido à profissão do meu pai, que era militar, eu precisei mudar de casa. Não só de casa, como de cidade, estado. E como adulta, tive a oportunidade de vivenciar a mudança de país por um tempo. E durante a minha infância, entender e vivenciar essas mudanças não foram fáceis como uma criança. E de uma certa forma a vida me direcionou para a psicologia. E como psicóloga, vivenciando depois como imigrante, estando em outro país, ficou muito clara a necessidade de dar atenção a essa questão intercultural. E é uma ciência nova na psicologia intercultural. Não temos muitos estudos ainda, é algo que está em desenvolvimento, e é uma área, portanto, um pouco carente de profissionais, digamos assim. Por ter vivenciado esse processo, me chamou muita atenção e é a minha especialidade hoje. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês. Antes até como da gente funciona. aprofundar, eu queria aprofundar um pouco na sua história até. Tá bom. Olha como é interessante, né? Você vivenciou já esse desafio na infância. Eu acredito que na época, por falta de conhecimento, muitos adultos não sabiam como lidar bem com esse processo. Como acolher todas as emoções dos próprios adultos e chegar na criança, né? Sim. Fases desafiadoras aí da nossa infância que Sim. nós vivemos em algum aspecto. E agora você me conta, né, que vivenciou isso recentemente com as suas filhas. Elas já eram grandes quando você saiu do país? Sim, 4 e 8 anos. 4 e 8 anos. E foi um desafio para você, muito mais como mãe do que como psicóloga, porque eu imagino que nesse período você parou de atuar trabalhando. Eu continuei trabalhando, mas diminuí minha carga horária. Tá. E assim, então vamos pensar assim, o seu desafio acho que foi até maior, porque é um outro idioma, outro país, outra cultura alimentar. Mas se a gente pensa numa família que tem um desafio de mudar de uma cidade ou de um bairro, a gente começa ali do começo, né? Existe uma forma da gente se preparar para isso? Existe. Antigamente, os pais e os filhos não tinham tanto diálogo, ou pelo menos não era comum, pensando algumas décadas atrás. E essa é uma das preparações que a família pode fazer. Explicar para a criança o porquê dessa mudança, seja de bairro, de estado ou de cidade, qual é o motivador. Isso já é uma preparação. O outro fato é incluir as crianças no processo, desde ver na internet quais são as possíveis casas que serão alugadas, as escolas que serão estudadas para que eles possam, enfim, continuar essa jornada acadêmica, seja uma decoração do quarto, um novo lençol, porque isso inclui eles no processo e vai conectando já desde o início a criança com o adulto, para vivenciar essa história juntos. Então, são alguns exemplos de como é importante
e como é possível integrar a criança. Porque é comum o adulto ficar focado na parte concreta e prática da mudança. Aluguel, nova escola, às vezes um novo banco, o caminhão que vai fazer o transporte, enfim, toda essa questão do trabalho, é um novo trabalho, são novos colegas, como que eu vou de carro ou não vou. E é uma parte da mudança que suga muito os pais, de fato. Não tem como negar. E os pais, se não estiverem conscientes e não pensarem nessa preparação, podem acabar, não de forma intencional, negligenciando essa questão do suporte e preparo das crianças para essa mudança. Então, um fator que ajuda muito é a família como um todo, visitar a cidade ou o bairro, a criança ir junto nessa escola, que pode ser a nova escola, já perceber como é esse ambiente, como as crianças desse local se comportam, como elas se comunicam, como as refeições são feitas, quais são as opções de lazer que você tem naquele local, porque são muitas mudanças que passam desapercebido. Você falou da questão alimentar, essa é uma delas. A gente não precisa pensar numa mudança para outro país. Eu tenho clientes hoje que saíram de São Paulo e estão vivenciando no norte do Brasil. E eu trato como se fosse um outro país. Outra cultura. Porque é uma outra cultura de ponta a ponta. A forma de se relacionar, a alimentação, produtos que estão acostumados a comprar na região sudeste não encontram na região norte. São marcas diferentes, frutas diferentes. Então é uma grande descoberta. E a participação das crianças no processo vai ajudar na adaptação e no sentimento de pertencimento, que é uma coisa extremamente importante e costuma dar um tanto de problema, tanto para a criança como para um adulto. Que é um processo de adaptação que eles vão vivenciar. Eu achei lindo você falar do diálogo, é uma visão diferente que a gente quer ter sobre a infância, que é enxergar a criança como um ser digno, que ela merece ser escutada, merece saber os motivos, porque ela é uma pessoa. E às vezes a gente cai, Cris, assim, até dando uns passinhos antes, numa expectativa irreal de que, assim, eu falei os motivos, eu já expliquei, mas minha filha não aceita. Meu filho não aceita, ele não quer. Então, não quer dizer que o fato de você explicar, a criança vai aceitar de primeira. Sim. E ela vai expressar as suas emoções de frustração, de tristeza por deixar os amigos, a vida, de medo da imprevisibilidade. E o que vier dessas emoções, a gente precisa acolher num primeiro momento, até antes mesmo de tentar convencê-la de que aquilo vai ser o melhor para a família. Sim. Não sim. É um ótimo ponto que você trouxe. Nossa, posso falar sobre isso horas. Bom, primeiro me vem em mente o quanto pode ser difícil para esses pais que precisam mudar, às vezes sem opção. Uma coisa é mudar quando você quer. Uma outra coisa é quando o trabalho te obriga. Sim. Nem sempre você vai para um lugar que você gostaria. Sim. E ainda ter o envolvimento das crianças. E permitir, incentivar que essa criança expresse tanto os sentimentos difíceis de lidar, como a frustração, a raiva, a tristeza, o medo, a insegurança e por aí vai, como os positivos, os mais fáceis de administrar, que é a alegria, a motivação, a curiosidade, que isso vem junto nesse pacote. Você falou sobre o diálogo, que eu acho muito interessante, e trazer esse diálogo é uma visão diferente que a gente começa a ter agora para a infância, que é um ser digno de ser escutado, é uma criança que merece que a gente fale os motivos, porém a gente tem só que tomar o cuidado que muitas vezes a gente traz uma notícia para as crianças, seja ela qual for, e a gente, claro, cria a expectativa de que eles aceitem de primeira, mas muitas vezes isso não acontece. Mamãe, eu não quero mudar, eu vou perder meus amigos, a minha escola, e pode vir um turbilhão de emoções, desde a frustração, a quebra de expectativa, a tristeza,
o medo, a insegurança de uma coisa nova. E qual o nosso papel, muitas vezes, né, que a gente tenta ir para o lado racional, convencer que aquilo é bom e esquece de acolher esse turbilhão de emoções. Sim, realmente é um turbilhão de mudanças e de questões para lidar, com bastante importância. Bom, nem sempre os pais mudam para um lugar que eles gostariam, muitas vezes são obrigados devido ao trabalho ou alguma outra intercorrência. E a partir daí já vem vários sentimentos, sejam eles fáceis ou difíceis de administrar, como a motivação, a curiosidade, a felicidade, a empolgação, ou como mencionou você, os difíceis, a frustração, o medo, o estresse e por aí vai. Agora, pensando em relação à comunicação, independente para onde essa família vá, é importante dar espaço tanto para os adultos como para as crianças falarem das coisas positivas e negativas dessa mudança. Abrir espaço para falar das negativas e deixar de lado essa tentativa de convencer de que só tem coisa boa. Porque nem tudo na vida tem só a parte boa, né? As situações, elas flutuam e acaba tendo um pouco de ambas. Agora, focando na comunicação, os pais, primeiro é importante eles assumirem para si mesmos que tem a parte boa, a parte difícil, que vai ser fácil, que não será fácil, e perceber que dependendo da idade é uma forma de comunicação. Uma coisa é sentar e me comunicar com a família como um todo. Outra coisa é me comunicar com o meu filho já adolescente, com o meu filho maiorzinho, que não é nem adolescente nem criança, e com o outro que é criança. E por que é importante se preparar para isso? Porque cada faixa etária tem uma necessidade diferente. E cada faixa etária está conectado com o seu local de nascimento ou de pertencimento de forma diferente. Quando a gente fala das crianças menores, no processo de desenvolvimento, também neurológico, elas estão numa fase de muita conexão com os pais e de vínculo. Nós vemos bastante as crianças que choram na separação dos pais por algumas situações, aquela parte de ir para a escola, começar a adaptação. Então, a criança menor é essa necessidade, o vínculo com os pais. A criança, estou minimizando, porque tem várias outras necessidades. Só para exemplificar, as crianças um pouco maiores, elas já estão com uma vida social formada, elas já têm consciência, dormem na casa dos amigos, então já tem uma vida ali escolar, social, de lazer bem definida. Os adolescentes nem se falam, então. Já estão numa fase de independência muitas vezes, têm um relacionamento amoroso, ou um grupo forte de sair e passear, a escola, o desafio de pensar numa nova faculdade. Então, a comunicação com cada um deles precisa ser específica e moldada para que funcione de uma forma melhor. Eu não posso me comunicar com um adolescente como eu me comunico com o menor e assim por diante. E envolvê-las no processo também vai ser diferente. Esse adolescente pode contribuir muito mais. E também é comum de ver que os adolescentes, principalmente já está quase ali na universidade, eles resistem bastante à mudança. Porque, de fato, para eles serão várias áreas de vida a serem reconstruídas. Para os menores já são menos áreas de vida. Então, uma outra questão que eu me lembro é a família não partir do pressuposto e ter a crença de as crianças se adaptam. Criança é super fácil, é rápido. E é um tipo de crença e de pensamento que atrapalha tanto a preparação para a mudança como o processo de adaptação em si. E faz com que o adulto deixe um pouco de lado essa parte da comunicação e de cuidar do apoio mesmo emocional. E aí nós temos várias estratégias para minimizar isso e fazer com que a mudança se torne mais leve.
para todo mundo. Que é o nosso objetivo, né? Sim. Tornar mais leve essa mudança, esse processo de mudança. Você foi falando de adolescência, eu lembrei do filme Divertidamente 2. Sim. Para quem não assistiu Divertidamente 2, é o filme que fala sobre emoções, é maravilhoso, mais para os adultos que para as crianças, que a gente aprende muito com aquele filme. Sim. E no filme Divertidamente 2, a personagem principal, que é a Riley, ela muda de casa. E naquela mudança, você assistiu, né, Cris? Sim. Imagino. Naquela mudança, ela começa a ter uns desafios de comportamentos, ela fica muito mais irritada. E ali a gente vê nitidamente que, às vezes, a comunicação da criança não vai ser da forma como nós nos comunicamos. Sim. Elas se comunicam muitas vezes através do seu comportamento. Sim. E a gente, estando nesse lugar mais racional, mais lógico, tem dificuldade de enxergar o que está atrás daqueles comportamentos mais desafiadores. Até Sim. nos meus atendimentos, Cris, às vezes eu recebo pais que acabaram de passar por um processo de mudança e o filho está com ansiedade de separação, ou ele está muito irritado, brigando com todo mundo na casa, está agressivo. E aí dando uns passinhos para trás, mas aconteceu alguma coisa diferente nas últimas semanas? Ah, nós mudamos de cidade. Uau! Só isso? Só esse pequeno detalhe. Então, eu queria... Elaborando tudo isso, né, o que eu queria te perguntar é sobre esse olhar atento que a gente precisa ter, que muitas vezes a criança não vai te falar, mamãe, nós mudamos, e eu estou muito frustrado e preocupado aqui com essa nossa nova ambientação. Ela vai demonstrar isso através dos comportamentos. Sim. Você passou por isso com as suas filhas? Passei por isso e posso dizer com propriedade que o primeiro passo é você se auto-perceber. Até quais são os seus próprios sintomas, digamos assim, de sofrimento ou de estresse durante o processo de adaptação. Porque caso contrário, eu vou ter também dificuldade de enxergar esses sintomas ou reações adversas que as crianças estão nos trazendo. Podem vir de várias formas. Eu já vi criança perder um pouco de cabelo, ficar com um buraco aqui de cabelo. Ou psicossomático, com questões de pele. Seja pela agressividade, como você mencionou. Os choros, dor de barriga, coisas que não aconteciam ontem. Distúrbio do sono, então, dormir mal. É um clássico. Deixar de ter vontade de sair, principalmente chama atenção quando nós estamos falando de crianças que são muito ativas e que gostam de se expor à natureza, sair de casa, o isolamento. Então são muitos detalhes que estão se comunicando conosco. Ou seja, os pais estarem conscientes e alertos. Pode vir pela verbalização, como simplesmente, eu não quero sair, perde o interesse de praticar um esporte que praticava, começa a querer ficar mais em casa. Esse é um aspecto que não vem pela agressividade, vem de uma forma tranquila, e se você não tomar cuidado, passa. Porque a agressividade chama mais atenção. Sim. E te incomoda. Sim, o isolamento a gente demora para perceber. Demora para perceber e de uma certa forma, a tecnologia colabora para que isso aconteça hoje nos lares. Sim. Então, é algo que precisamos ficar atentos e tomar cuidado. E as crianças são muito espelhos das nossas emoções, né, Cris? Você falou da gente se observar. É um exercício assim que eu até gosto de trazer para os pais quando a criança está com muita raiva, com muita tristeza. Eu falo, como você está? Você já se percebeu? Porque a gente, quando está sentindo uma emoção, uma angústia, né? Que às vezes a gente não sabe nomear o que é, a gente busca as nossas distrações. A gente passa mais tempo nas redes sociais, a gente, deixa eu ir lá tomar uma cervejinha com os meus amigos. E eu não consigo parar um tempo, deixa eu só sentir o que está acontecendo dentro de mim aqui. Nossa, realmente, eu tô com muito medo. O meu sono tá pior, não é por causa das crianças, é porque eu estou preocupado e ansioso. Exato. Então é tão importante essa observação. E quando a criança... Vocês mudaram, né? O que a gente pode fazer agora nesse processo? Eu tô lá para ajudar a trazer a leveza. Ajudar as crianças a se relacionarem com novos amigos. Ótimo, ótima pergunta. Tem tanto a questão prática como emocional para te responder isso. Essa autoobservação ela é fundamental em qualquer processo.
E os pais, ou o pilar dessa família, que vai ter mais tempo, se auto-perceber com essas inseguranças e medos e poder dividir, compartilhar com os seus filhos, independente da idade, com uma linguagem apropriada. Isso já dá um espaço para que eles façam o mesmo. Porque eles percebem que eles não estão sofrendo sozinhos. Eu estou insegura, minha mãe também. E aí a gente consegue dar a mão e caminhar junto. Algo que traz bastante segurança é construir uma nova rotina. Então, a logística é importante, o calendário, programar os finais de semana e uma rotina até do dia a dia. Sair da escola e conversando como foi. Nas refeições, todos os membros da família falar o que naquele dia foi bacana, o que foi desafiador. Não deixar só para as crianças fazerem um exercício, porque adulto tem essa mania de colocar os exercícios só para as crianças, eles não participam, não se expõem. Muitas vezes julgando que demonstrar essa fragilidade para os filhos é ruim. E pelo contrário, demonstra humanidade, ensina a humildade, conecta com as emoções e as crianças podem seguir esse caminho muito mais próximo de uma realidade emocional. E elas começam a contar das dificuldades. Isso vai fluindo de uma forma mais natural e leve. Agora você me perguntou como fazer isso, né? A questão do relacionamento. Os novos amigos. Esse é um desafio, porque as crianças deixaram seus colegas na cidade natal, onde viviam, e precisam reconstruir isso. Os pais são figuras extremamente importantes nesse processo. E a escola ajuda muito. Então, você vivenciar as atividades dentro da escola, estar aberto para conhecer pessoas novas, se conectar com pessoas que, se fosse na sua terra natal, você nem ia ser amigo. Porque num lugar novo você está mais vulnerável. E você vai se conectar com pessoas que têm, vamos supor, 30% a ver com você. Não é 100%, mas esses 30% salvam, porque conectam. E você cria um relacionamento de final de semana. E a gente se aproxima de casais, enfim, ou famílias que têm idades similares. E fazer essa força. E é uma dificuldade para os adultos. Porque pensa, um casal que não fala o idioma ou um casal que está falando a mesma língua, mas é mais reservado, é mais tímido. E aí é travado para escrever e chamar uma outra família para passear no final de semana. Ela precisa vencer a sua própria insegurança e dificuldade para poder conseguir ajudar o filho a se conectar. Um outro caminho são esportes, atividades extracurriculares, presenciais, onde você acompanha a criança vai fazendo atividade, você, adulto, não está ali resolvendo a sua vida no celular, você está tentando se conectar com os outros adultos que estão lá e amigos. E a adaptação social, se ela não acontece, o projeto de mudança da família ou dá errado, ou fica muito penoso. Porque se você tem a opção de voltar, ótimo. Mas se você não tem por conta do seu trabalho, o sofrimento vai ser grande. Então, uma ação fundamental é conectar tanto as crianças como os adultos e construir uma vida social, de verdade. Porque ninguém fica sozinho. Ou vai ficar todo mundo em casa, não vai sair e virão outros problemas, transtornos e desafios. Eu lembrei de uma outra coisa que é bacana, eu praticava com as minhas filhas e era até divertido. A gente criava mini metas. Então, para a vida social. Essa semana eu tenho uma meta de trazer para casa 2 nomes de umas amiguinhas que eu conheci no parquinho, por exemplo. Eu tenho uma meta de tomar café com uma mãe. E aquilo virava um projeto familiar. E acaba sendo gostoso, é uma forma de fazer de forma leve, né?
É, maravilhoso isso que a Cris trouxe pra gente, né? Isso é da natureza do ser humano, vivermos em comunidade, precisarmos nos apoiarmos uns aos outros. Então, muitas vezes a gente tem que vencer essa nossa vergonha, nossa preguiça, nossa dificuldade e ser proativo para nos relacionarmos. Isso não vale só para quem está mudando de casa, isso vale para todos nós também, né, na nossa vida. E a gente tem um monte de coisa interessante ainda para falar, mas a gente vai fazer uma pausa para um breve cafezinho e no próximo bloco a gente volta com a Cris. Doctor, fiquei sabendo que tem um bate-papo gostoso sobre relacionamentos, novas formas de amar. Sabe onde é tudo isso, Doctor? Na Vivax TV, né? Às 22 horas. Esse bate-papo tá dando o que falar. Não percam, pessoal, o programa Vertentes do Amor. Todo domingo, às 22 horas. Na Vivax TV. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josi Awas e venho fazer um convite especial, hein? Todas as segundas, às 14 horas, aqui na Rede Vivax TV, eu apresento um programa cheio de coisas bacanas, hein? Gastronomia e convidados incríveis. Então, aguardo vocês, hein? Alô, você que está curtindo a nossa programação da Rede Vivax. Tô passando para te convidar a assistir o Revisitando comigo, Elias Jó, todos os sábados às 15 horas. Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio Júnior do programa Bem Melhor. Tem um convite muito especial para você. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, Bem Melhor com Flávio Júnior. O seu programa de viagens, gastronomia e bem-estar, agora aqui na telinha da Vivax TV. As melhores receitas do Brasil e do mundo, aqui no programa Bem Melhor. Então temos um encontro marcado, todas as quintas, às 8h30 da noite, na Vivax TV. Eu espero por você. Estamos de volta com o programa Pais e Filhos e hoje estamos falando sobre mudar de casa, mudar de cidade, de estado, de país, mudar de cultura e sobre todos os desafios que a gente tem para enfrentar com isso. E a Cris, a nossa convidada, está aqui hoje, Cristiane, que é psicóloga clínica intercultural. Mas antes da gente continuar o nosso papo sobre isso, Cris, a gente tem um momento aqui no nosso programa que é a brincadeira retrô. Que funciona? Como que funciona isso? São sugestões, ideias de brincadeiras que os pais podem fazer com os filhos para se conectarem. Brincadeiras que não precisam de muitos recursos, não precisa de muito dinheiro. São coisas que você pode levar para fazer numa sala de espera, num restaurante, para a gente reduzir esse tempo das telas e aumentar o tempo de conexão. Então aqui tem uma sugestão de uma brincadeira bem simples que você pode fazer com o seu filho em casa. Na nossa caixinha aqui, tem alguns brinquedinhos que eu trouxe da minha filha. E a Cris tem que adivinhar qual que é o brinquedo que está aqui dentro. Mas como é que ela vai adivinhar, né? Você pode pegar o brinquedinho, sentir na sua mão, de olhos fechados. Seria legal se a gente tivesse uma venda aqui em produção. Mas aí vai ficar para a próxima, que a gente não se programou para isso. Então eu vou confiar que você não vai olhar. Fica tranquila. Tá pronta para começar, Cris? Tô. Então vamos lá. Fecha os olhos e pega um brinquedinho aqui. Olha, acho que isso tá fácil. Tá muito fácil. O que eu faço? Fala, o que você acha que é? É uma xícara de plástico para brincar com bonecas. Ah, muito fácil, né? E a xícara, a cor da xícara, né? Só para atrapalhar a gente. Deixa ela aqui para trás. A gente tá com uma xícara. Vamos ver o próximo. Esse aqui já dificultou. Parece uma peça de encaixar em algum lugar, uma pecinha de plástico. Não sei o formato. Pode olhar.
Ai, passou pela minha cabeça. Mas eu achei que eu tava sendo muito presunçosa. É uma cadeirinha de praia de brinquedo, gente. Olha só que bonitinho. Ai, gente, eu fico louca com os brinquedos das meninas. Muito fofo. Vamos lá, mais um. Você não olhou não, né? Não. Cris. Eita. Ah, essa aqui é uma cama. Muito fácil, esse foi fácil. Foi. É uma caminha. Como você falou, filho, eu já me conectei com os brinquedos femininos. Olha só. Teoricamente femininos. Sim, o nosso estereótipo, né? Sim. E se você observar a cor da maioria deles também aqui. Sim. Mais um, Cris. Vamos lá, o último brinquedinho. Esse é o último mesmo. Plástico também. Parece uma tampa de garrafa, mas não deve ser. Não é uma tampa de garrafa. Tem 2 buraquinhos aqui. Deve ser para encaixar em algum lugar. Não sei, Vivi. Pode ver. Ah, uma cestinha. É. E essa brincadeira, gente, vocês podem fazer com os filhos de vocês, assim, com frutas, pega pra cheirar e adivinhar pelo cheiro. Não sei se você já fez em casa, assim, com as crianças, mas você pode variar a forma dessa brincadeira. E até pedir pra criança, eles adoram. Você agora que vai selecionar e a mamãe vai adivinhar. Ai, Então- quando eles mais gostam de ver a gente na situação. Igual eu aqui, adoro ver as convidadas na situação. Próxima vez eu vou fazer de insetos. Brincadeira. Não faria isso, né? Não faça com os outros, que você não quer que faça com você, né? Bom, vamos voltar então para o nosso Sim. papo aqui, né? Tão importante, tantas coisas para a gente refletir. Até mesmo dessas de mudanças menores. E até a primeira pergunta, Cris, ela vai falar isso aqui pra gente, ó. Nem toda escola valoriza a diversidade cultural ou oferece apoio emocional aos alunos. Como as escolas podem ajudar as crianças a se adaptarem à nova cultura? É uma ótima pergunta, um assunto bem amplo. Eu vou tentar responder pensando tanto você mudar de uma escola na sua própria cidade, como mudar de escola para outra cidade, estado ou país. Então, o primeiro passo é a escola estar consciente da necessidade de receber essas crianças que muitas vezes vêm e chegam de forma vulnerável, fragilizadas, com medo, inseguras. Segundo passo é com que a equipe esteja preparada. Sonho seria toda a escola estar preparada, mas pelo menos os professores que vão estar em sala de aula recebendo essas crianças. Programas muito estruturados podem acontecer. Rodas de contar a história de cada um no começo do ano ou no começo de cada semestre. Não podemos esquecer que tem crianças que mudam de escola no meio do semestre, e aí tem mais um agravante. Falar das culturas diferentes. Se a gente está refletindo aqui sobre o Brasil, é tanta diversidade no nosso país é tão rico de norte a sul, e cada um contribuir um pouquinho sobre a microcultura que é dentro da sua casa, por exemplo. Não precisamos pensar só numa macrocultura, uma coisa grande. Agora, quando a gente fala de mudança internacional, é mais importante ainda esse processo. Até porque, dependendo do país que você vai, você está ali no meio de várias culturas diferentes. Na Europa acontece mais isso, porque os países são próximos. E aí, coisas que as escolas podem fazer é ter um cardápio intercultural. No Brasil dá para fazer isso. Então, um dia um cardápio da região norte, da região sul, sudeste, centro-oeste e assim por diante. Jogos e brincadeiras que a criança pode trazer da sua região, que muda também. Você ter o Dia Internacional, onde tem mesas de vários países ou estados, e você trazer ali um pouquinho da sua história. Então, são programas que as escolas podem desenvolver e que vão facilitar muito. E outro fato que me ocorreu agora é a participação dos pais na escola. Porque na vida de hoje é quase tentador de você ir lá, deixar a criança ir buscar e pronto.
Porém, contudo, todavia, as crianças ficam muito felizes de ver os pais dentro da escola, participando dos eventos da escola. E, infelizmente, não são todas as escolas que querem os pais lá dentro também. Tem essa questão. Tem escola que não quer, pelo amor de Deus, não vem aqui porque pensa que os pais só vão para reclamar. E muitos assumem esse papel, infelizmente. Não para colaborar com a escola. Seja uma coisa muito legal, deixar com que os pais decorem a sala da criança, por exemplo, primeiro dia de aula, ou Halloween, ou dia da bandeira, dia do índio, enfim, seja lá o que for, né, da cultura de cada um, mas integrar família e escola. Isso é uma coisa que produz uma consequência muito grande nas crianças que estão passando essa transição, porque ela percebe que ela tem um ambiente seguro, não só dentro ali da casa dela, mas também aonde ela passa a maior parte do dia, que é na escola. Então vai ter uma base forte de segurança para poder vivenciar os desafios que toda mudança traz, que a gente não tem como evitar. Na verdade, aproveitar esses desafios para aprender e se desenvolver como pessoa, como ser humano. E superar com esse conforto emocional, com esse amortecimento. Sim. Ai, Cris, você falou, acho tão importante, assim, é um assunto que me toca muito, porque as escolas precisam mudar esse olhar de enxergar a família como alguém que atrapalha. Porque a família, para uma criança, é a base da segurança. Então, se a escola está aberta para receber e para aceitar a presença desses pais dentro da escola, as crianças vão se sentir mais seguras. E uma criança que se sente segura aprende melhor. Sim. Todo mundo tem um ganho, tem um benefício com isso. Porém, precisa ter essa mudança mesmo de olhar, de tudo bem, mas como os pais podem ficar, então, aqui de forma que não atrapalhe, se essa é a visão. Trabalhar em conjunto, discutir, trazer a família e entender que a criança é uma criança, ela vai ganhar segurança conforme ela se desenvolver, mas não tentar acelerar o processo, né? Jogar ela na fogueira e não vai que você dá conta. Não, gente, ela dá conta, mas através de uma repressão emocional. Você falou algo que a gente precisa tomar cuidado. Uma coisa é eu validar o que a criança sente, o que a criança fala. Outra coisa é eu dar essas afirmações prontas. Você consegue, vai, você é capaz. Não, vai dar tudo certo. É muito tentador, mas é o caminho mais fácil e é o caminho mais curto. Validar realmente e mostrar para ela que ela é capaz no dia a dia. Não é só falando, dando mini funções de acordo com a idade para que ela perceba que ela consegue, que isso vem de dentro. É porque é difícil, porque eu já fiz esse caminho também de vai lá, filha, você consegue entrar na sala. Eu já fiz, mas hoje eu tenho plena consciência do quanto isso é prejudicial, porque a criança, o maior sonho dela é atender às expectativas dos pais. Então, para ela provar, não, que eu sou digna do seu amor, mamãe, eu vou conseguir. Mas por dentro ela tá reprimindo tudo aquilo que ela tá sentindo. E uma hora isso vai voltar. Até na vida adulta, vai voltando pra gente agora. Mas faz parte do desenvolvimento, ninguém nasce sabendo. A gente vira pai, mãe e aprende ali na raça, não tem um curso, né? Sim, exatamente. Vamos para mais uma perguntinha. Cris, como contar a notícia para as crianças sobre a necessidade de mudar de cidade? Pergunta capciosa. Vamos lá. Não tem um modelo certo. Eu penso que tem um modelo que vai funcionar para cada família. Porque cada família tem uma dinâmica diferente. Agora, um caminho que vai funcionar para todo mundo, com certeza, é a franqueza e a honestidade. E aí volto. Falar das necessidades, estamos juntos, vamos passar por isso juntos. Difícil para vocês, difícil para mim também. Terão coisas legais, coisas nem tão bacanas assim. Mas a franqueza é o melhor. Porque se você vai por um caminho onde você diz uma meia-verdade ou uma mentira, é mais um fardo para a criança.
Sim. Porque além dela ter que vivenciar a mudança, que não é simples, ela ainda tem a desconfiança de que não é bem assim. Ela percebe. As crianças são inteligentes e espertas, elas notam. Ou seja, a honestidade e a franqueza é a receita básica para todos. Me lembrou, Cris, alguns protocolos que a gente tem na medicina de comunicação de notícias difíceis. E eu acho que é até muito parecido, porque você fala uma notícia trazendo o que você disse, que é a verdade. Tem que trazer a verdade, a honestidade, a franqueza. Só que você fala e você silencia. Porque nesse silenciar, você espera tudo que tiver que vir, ou de questionamento, ou de emoções da criança, no caso, do adolescente, para dar espaço para isso. Conforme eu dou espaço e deixo isso se dissolvendo, aí eu continuo o assunto. Pela nossa tendência, né, de querer resolver logo, de querer falar logo. Ainda mais nos dias de hoje, a gente está todo mundo tão acelerado, porque o silêncio muitas vezes causa desconforto. Sim. E tolerar o desconforto é um desafio da sociedade atual, eu penso. Todo mundo está querendo fugir do desconforto, mas faz parte da vida. Encarar eles e aprender a enfrentar e até, de novo, mostrar para as crianças que você está passando por um momento difícil e que você está enfrentando é um grande modelo. Para que a criança ali veja que, peraí, eu não tenho que fugir de fazer novos amigos numa escola nova. Eu preciso enfrentar isso. E eu vou pedir ajuda. Como que eu faço? Quais são os meus recursos? Que é o enfrentamento, né, da vida. É funcional. Perfeito. E vamos para a última pergunta. Quais são as estratégias para ajudar as crianças a se adaptarem a uma nova cultura? Olha, se a gente pensar numa família que prepara a criança para a mudança, existem algumas estratégias. Conversar sobre a cultura desse novo lugar, introduzir alimentos desse novo local, você ir até esse lugar para que elas vejam antes de fazer a mudança definitiva, porque o ser humano tem a capacidade de adaptação, é um fato. Porém, ela pode ser de uma forma mais sofrida ou mais leve. Então, você já trazer essa cultura de uma forma homeopática ali, quando a família em si, a criança chegar, aquilo não vai trazer um choque. Ela já vai identificar algumas coisas. Simples, como você ir num supermercado e identificar, nossa, aqui tem aquele doce que eu já me identifiquei, que eu já estou comendo, ou uma brincadeira, enfim, já se conectar rapidamente com aquele local. Depois da mudança, não digo uma falha, mas é uma dificuldade muito grande, uma tendência é de que as pessoas fiquem na sua bolha. Eu só vou me conectar com quem está naquela escola, vou me conectar com quem também gosta do mesmo esporte ou que fala o mesmo idioma, e você não se entrosa na sociedade local. Não permite que a sociedade local entre em você e que você se adapte, porque é um outro processo. Muda a forma de se portar à mesa, muda muitas vezes a forma de convidar uma pessoa para sua casa. Tem lugares que o convite tem começo e fim. Tem lugares que não, você só chega e não tem horário para ir embora. Então são muitas micro questões que precisamos ficar antenados. Agora, inserir a família no local, participar dos eventos da cidade, nos passeios da cidade, nos programas da cidade, isso vai fazer você não ficar só na sua bolha, que geralmente fica sendo a escola, mas você amplia a sua vida social e facilita a introjeção dessa cultura nova, sem deixar a sua de lado, mas com que as coisas vão se juntando e você flutua bem em ambas.
É um processo bonito. Para mim, sou suspeita, mas eu acho um processo bem interessante. E se a gente puder ter a ajuda de uma profissional para atravessar todo esse processo, né? Como é importante a gente estar olhando para essas emoções, para essas questões, dificuldades num processo terapêutico. Sim. Né, Cris? Então eu queria que você deixasse o seu contato, uma mensagem para quem está enfrentando esses desafios agora e onde que as pessoas te encontram nas redes sociais. Sim. Bom, as pessoas me encontram no LinkedIn, Instagram, no meu site, psicóloga Cristiane Feitosa, com Z. Basta me mandar um WhatsApp, um e-mail. A minha mensagem é que, independente da mudança que você esteja passando, que não necessariamente é de casa, mas uma etapa na sua vida, procure apoio para aprender novas estratégias, ter recursos e vivenciar isso de uma forma mais leve. O mundo hoje traz muitas coisas que podem nos ajudar, então a gente não precisa passar por isso sozinho. Eu posso compartilhar e passar com alguém, né? Um profissional especializado que vai te ajudar, independente da área. Muito bem. Cris, super obrigada. Obrigada pelo convite. Eu espero que esse programa tenha inspirado você, tenha trazido um quentinho no coração, mostrado que tem soluções, tem caminhos. Procure a Cris também nas redes sociais, que ela compartilha dicas sobre esse processo, né, no seu Instagram. E continue acompanhando a nossa programação aqui na Rede Vivax de televisão, no programa Pais e Filhos, semanalmente trazendo temas para te ajudar em todos esses desafios da vida familiar. Um beijo e até a próxima! Telespectadores da Vivax TV, é com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Edras Graff. Todos os sábados às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Alô, amigos da Vivax TV, eu sou o Cleber Serafim e estou aqui para te convidar a acompanhar o Devoção Sertaneja. Venha celebrar conosco a verdadeira música sertaneja com vários artistas consagrados, outros iniciandos, mas sempre prestigiando a nossa música raiz. Fique ligado na Vivax TV porque tem Devoção Sertaneja. Olá, eu sou Andréia Lourisvalli e convido você a assistir ao nosso programa toda quarta-feira à noite na Vivax TV, Domitor. Esse programa procura explorar diferentes conhecimentos e perspectivas para te ajudar a identificar e se apropriar do seu próprio ponto de virada. Não perca! Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé. E tenha sempre presente, diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus
está comigo.